Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria enorme ter você aqui mais uma semana para continuarmos nosso estudo bíblico do livro de Ezequiel sobre o tema A Justiça de Deus. Hoje uma lição impactante. Nós vamos falar sobre a glória de Deus deixando o templo de Jerusalém. Uma lição que tem profundos ensinamentos e também mistérios para os nossos dias de hoje. Nós queremos convidar você a conhecer o nosso canal se você está aqui pela primeira vez. Clique no botão inscrever-se, clique no sininho, ative a opção todas, não perca nenhuma de nossas novidades. Ao assistir essa aula, não deixe de colocar o seu joinha. Ele é muito importante para nós, porque isso ajuda o YouTube a ranquear o nosso vídeo e a indicá-lo para mais pessoas que pesquisem sobre esse tema. Também compartilhe em suas redes sociais, enviando através de seus grupos no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, através das redes sociais que Deus colocou em sua disposição. Nós louvamos a Deus pela sua vida e esperamos que goste da aula de hoje. Que Deus em Cristo Jesus te prospere. Bem-vindo e bem-vinda. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos e irmãs, a lição de número 4 tem como título Quando se vai a glória de Deus. O texto áureo está em Ezequiel, capítulo de número 11, versículo de número 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A verdade prática diz: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo de número 9. Nós temos aí o verso 3, depois capítulo 10, do verso 4, verso 18 e verso 19, e depois capítulo 11, verso 22 até o verso 25, tá bom? Então são 3 capítulos aí. Hoje nós vamos dar continuidade nessa visão ou nas visões que Ezequiel teve. Especificamente hoje nós falaremos de uma parte dramática do livro de Ezequiel, que é a parte em que a glória de Deus abandona o templo. Ezequiel ele gasta 3 capítulos nesse processo, mostrando que a glória ela não se esvai de uma vez por todas, ela vai por etapas. Primeiro, ela tem uma insistência em permanecer no templo, indo do altar para a porta, nós vamos ver isso aqui depois, até que por fim ela parte para o Monte das Oliveiras e do Monte das Oliveiras ela vai em direção à Babilônia. Então nós temos aqui que Ezequiel dedica 3 capítulos, o 9, o 10 e o 11, para falar de como Deus trataria com este povo e também para falar como nós temos uma espécie de insistência da glória em ir embora até que finalmente ela se retira. São capítulos difíceis, são capítulos que misturam também uma parte contemporânea da época de Ezequiel com uma parte escatológica, com uma parte que se refere ao que ainda irá acontecer. O nosso objetivo hoje aqui é passar para você, aluno, aluna, professor, professora, as informações mais importantes desses 3 capítulos, não focando nas partes e descrições mais complexas, mas entendendo aquilo que nós temos que fazer aqui ao longo desse processo, tá? Nós entendemos aquilo que é preciso de tirar de lição, de extrair de lições para nós. Então, primeira coisa, os 3 capítulos. Vamos para o tópico 1, sobre a glória de Deus. Os 3 capítulos que nós acabamos de mencionar, o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo de número 11, vão falar sobre a glória de Deus. É interessante que a expressão glória de Deus ela é extremamente utilizada por nós em nossos cultos, celebrações, mas muitas vezes nós não paramos, não debruçamos para entender o que ela realmente significa em termos espirituais.
A palavra glória em hebraico é kavod. É bom a gente deixar isso claro. Essa informação, ela está concentrada também ela vem inclusive inserida aí, tá? A expressão kavod. Vamos colocar isso aqui, tá? Kavod significa glória, tá? E quando nós falamos em glória, nós estamos nos referindo à soberania de Deus. O que é a glória de Deus? É difícil você definir essa palavra, mas nós diremos que glória de Deus é a somatória de todos os atributos que Deus possui. Isso é muito importante ser colocado. Nós entendemos que glória é a soma de todos os atributos de Deus. Alguns escritores, alguns teólogos gostam de dizer que glória é a essência do próprio Deus. Quando eu digo que glória é a soma dos atributos, eu estou falando que se eu pegar aqueles atributos que são comunicáveis, incomunicáveis ou parcialmente comunicáveis, como onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, tudo isso somado, agrupado, vai formar aquilo que nós chamamos de glória. Justamente por glória ser a essência do próprio Deus, ser a soma de seus atributos, esta glória não pode ser dada a ninguém. Ela não é oferecida a ninguém. A expressão glória é utilizada na Bíblia Sagrada sempre que nós encontramos referência da aparição de Deus na Terra. Justamente por ser a soma de todos os atributos e expressa a própria essência de Deus, onde a glória de Deus se manifestava, o ser humano não conseguia ficar em pé e nem olhar diretamente para essa aparição. Nós apenas podemos imaginar como é visualizar a glória de Deus. Você tem alguns relatos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia diz que certa vez a glória de Deus passa pelas costas de Moisés quando ele esconde o seu rosto na penha, e só de passar pelas costas, o rosto de Moisés, aos olhos de quem o via após descer ao monte, brilhava como o sol ao meio-dia. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou na inauguração do Templo de Salomão, e diz que se manifestou de tal forma que o povo não conseguia ficar em pé. Há uma expressão curiosa que diz que quando a glória de Deus se manifestou, o ambiente ficou tomado pela fumaça. Nós entendemos que fumaça é a melhor palavra que o escritor bíblico teria para descrever o momento em que a aparição de Deus acontecia, porque não há maneira real, não existia outra forma dele explicar aquele fulgor que inundou o ambiente, que dificultava até mesmo a visão. Então você percebe que o povo não conseguia ficar em pé. Nós vamos ver também a aparição da glória quando Isaías entra no templo, no capítulo 6 de seu livro, dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, contemplei a glória do Senhor, assentado sobre um alto e muito sublime trono, e o seu séquito, ou seja, a aba das suas vestes, enchia o templo, e todo o ambiente estava tomado de fumaça. E aí você observa que a reação de Isaías ao contemplar a glória de Deus é exatamente a de você se jogar por terra, se prostrar. E ele diz, ai meu Deus, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. É interessante porque quando nós falamos então em glória de Deus, você percebe através da fala de Isaías que para essa glória se manifestar é necessário um ambiente de santidade. Vou repetir para os irmãos. Para essa glória se manifestar é necessário um ambiente de santidade. Você não vai ver a glória de Deus se manifestando onde há promiscuidade. Você não vai ver a glória de Deus se manifestando onde há pecado. Você não vai ver a glória de Deus se manifestando onde há iniquidade e a iniquidade permanecendo. Onde a glória de Deus se manifesta, o pecado tem que ser redimido,
tem que ser limpo, a purificação. É por isso que Isaías tem os seus lábios purificados. E é justamente pela presença da glória tipificar também santidade que o templo de Jerusalém vai perder a glória de Deus. É justamente pelo fato de que não havia mais espaço para a verdadeira adoração a Deus, e sim a adoração a ídolos, como nós vimos na aula passada. Adoração a Tamuz, adoração ao Deus Sol, adoração a Acera ou Aserá. Então, adoração a todos aqueles postes ídolos que estavam ali. A glória de Deus não podia ficar mais naquele tempo. Outro motivo que você percebe, eu gosto de lembrar a você, uma outra situação que mostra exatamente isso, que Deus exige um ambiente de santificação para que sua glória permaneça. Você encontra logo nos primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, quando narra um triste período da história de Israel, quando fala que havia uma época em que a palavra de Deus era muito rara em Israel. Eli era o sumo sacerdote, mas Ofni e Finéias, os seus filhos, eram verdadeiros filhos de Belial. Tocavam nas coisas que não deveriam tocar, profanavam o sacrifício, separavam partes que deveriam ser queimadas para Deus, para que eles se alimentassem, se prostituíam nos aposentos do próprio templo. O que é que acontece? A glória de Deus se esvai. Quer uma prova disso? Quando acontece a peleja entre os filhos de Israel e a nação de Israel em Kiriat Jearim, o que você percebe é que o povo perde os 2 rounds de batalha. 4.000 do primeiro round, mais de 30.000 no segundo round de batalha. O povo perde esta guerra. E quando Eli descobre que o povo perdeu a guerra, e que a arca foi tomada, ele cai de costas e morre. A sua nora, que estava em trabalho de parto, ela gera um varão. E as moças parteiras perguntam: qual é o nome que você dará para esta criança? E a resposta dela é emblemática. Ela diz: e acabou, foi-se a glória de Israel. Ou seja, você percebe ali mais uma vez a santidade e a glória, você percebe a glória de Deus não compactuando com o lugar em que não há santidade. Eu não poderia falar desta lição e falar sobre a importância de termos esta glória entre nós sem antes dizer que, infelizmente, muitas instituições, muitas igrejas não têm mais a glória de Deus. E não tem porquê. Não tem porque não há mais um culto cristocêntrico. O que há é um culto ególatra. Na lição passada nós falamos que não significa necessariamente que idolatria é a adoração de imagens. Não significa que a idolatria é o culto a uma outra entidade divina. Não. Idolatria é quando o culto, a devoção que você deveria ofertar e oferecer somente a Deus é oferecida para outro objeto, para suas propriedades, para suas posses, para algo ou até mesmo alguém que substitua, entre aspas, o lugar de Deus em sua vida. Glória se manifesta de forma real onde há santidade. Mas existem lugares que não há tanta santidade, acontece muito oba-oba, muito pula-pula, muito roda-roda, mas muitas das vezes isso nada mais é do que fogo de palha. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos com a Escritura Sagrada, é que onde a glória de Deus se manifesta, o homem não fica mais o mesmo. Não é possível haver manifestação da glória de Deus e a pessoa continuar da mesma forma. Precisa haver transformação, precisa haver mudança de posição. E é isso que tem que ficar claro para nós. Uma outra expressão para glória que nós temos lá do grego é que glória é doxa. Eu gosto bastante desta palavra, que inclusive também aparece na lição. Doxa, glória, resplendor. A palavra doxa é associada à glória
de adoração. Olha que coisa impressionante. Doxologia significa adoração. É o estudo da adoração. É o momento de você adorar. E doxa, que tem a ver com glória, está implicitamente associado a adorar, assim como temer. E significa que para que haja glória é preciso haver adoração a Deus. Se não há adoração a Deus, não há manifestação da glória do Senhor. Uma coisa que nos entristece é que existem muitas pessoas que inverteram a lógica. Elas acham que a glória precisa se manifestar para elas adorarem. E não é assim que funciona. Você adora para que a glória de Deus, ainda que não diretamente, mas que indiretamente, através de suas influências, manifeste-se em sua vida. Ainda falando sobre a expressão glória, nós queremos também relembrar uma outra palavra extremamente comum para a glória, que os irmãos já devem ter ouvido muitas vezes, inclusive em hinos, que é a palavra Shekinah. Inclusive, lembro-me agora aqui, né? Derrama a tua Shekinah entre nós. A palavra Shekinah, ela não aparece nos registros bíblicos, mas aparece na tradição oral rabínica, que é a chamada tradição talmúdica ou Talmud. Nós entendemos, só para os irmãos entenderem melhor, que os judeus eles têm alguns textos sagrados. O primeiro, claro, é o chamado Pentateuco, ou melhor, a Tanakh, que são os livros do Antigo Testamento. A Tanakh é o primeiro registro que você encontra escrito dos mandamentos e dos códigos sagrados dos judeus, que nós também seguimos o Antigo Testamento. Mas muitos dos ensinamentos dos hebreus também eram orais. Além daqueles que estão registrados, você tinha as tradições orais. Essas tradições orais nada mais eram do que as explicações, as explanações da Torá, dos escritos e dos profetas. É sempre bom colocar isso aqui. Nós separamos em Torá, escritos, profetas. Porque nesse caso havia uma diferença entre o código hebreu. Então, os rabinos, eles pegavam e explicavam os livros da Bíblia. Essa explicação, assim como os outros mandamentos, eram orais. Posteriormente, esses mandamentos orais, esses ensinamentos e interpretações foram colocados em dois registros, o Talmud e a Midrash. Talmud e Midrash. Então, esses dois escritos nada mais são do que interpretações. Numa linguagem moderna, eu diria que é como se fossem comentários bíblicos, tá? Daquele texto. É como se fosse um comentário do texto sagrado, agora, porém, não mais oral, mas registrado. Pois é, a expressão Shekinah, na realidade, significa habitação. Habitação. Ou moradia. A pronúncia correta é Sherinah, Sherinah, tá? E não Shekinah, e sim Sherinah. E ela significa, quando algumas interpretações entendem que Sherinah seria a aplicação para quando a glória de Deus está vizinha. Porque na realidade Sherinah é dividir o mesmo teto. Eu amo esta interpretação. Sherinah é dividir o mesmo teto. Então, quando você permite que a glória de Deus habite no mesmo teto que você, e eu vou mais além, quando você permite que ela esteja em você, você tem a manifestação da glória de Deus. Algumas pessoas dizem que Sherinah significa a glória do Deus visível. Não há uma expressão real para isso. Essa é uma interpretação muito pessoal, porque não é isso que nós encontramos, e sim que Sherinah nada mais é do que uma expressão para a glória de Deus próxima, para a glória de Deus habitando com vocês. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muita coisa para ser dita, e o meu objetivo aqui não é exaurir tudo isso, e sim que você tenha a condição de fazer uma pesquisa por fora e se aprofundar nesses conceitos. Muito bem. Agora que nós entendemos o que significa esta questão da Sherinah, vamos então ao contexto bíblico. Eu estou em Ezequiel, capítulo de número 9. Ezequiel, capítulo de número 9. Os irmãos se lembram
que na aula passada nós falamos sobre o que a visão, ou a primeira, uma parte da visão que Ezequiel teve do povo adorando ídolos no templo. Se lembra das carpideiras que choravam pela morte de Tamuz? Se lembra dos presbíteros do templo que em secreto cultuavam, faziam uma zoolatria, cultuando seres rastejantes que estavam esculpidos na parede? E também você se lembra dos 25 homens que estavam adorando o Deus Sol ali virado para o Oriente. Muito bem. Agora você vai encontrar Deus profundamente irritado com estes homens. Você vai encontrar Deus profundamente irritado com este povo. E o que acontece aqui? No capítulo 9 você começa com uma cena extremamente triste. A epígrafe do capítulo diz: a matança dos perversos. Você observa que no capítulo 9 ele fala que Ezequiel vê em visão 6 homens que vêm a partir do Oriente, da parte externa do templo. Eles entram no templo. E quando eles entram no templo, Deus chama o homem da frente, que está vestido de linho, e diz: saia por Jerusalém e vá marcando as pessoas que não se dobraram diante dos ídolos e que não se corromperam. Esse homem vai à frente marcando as pessoas que não haviam se corrompido. Ao mesmo tempo em que isso acontece, você percebe que ele diz assim para os outros que haviam ficado: agora vocês vão atrás, e naqueles em que não houver esta marca, vocês vão matar todos a fio da espada. É uma tradução até dura, porque a frase é: matem homens, matem mulheres, matem jovens e matem até crianças que não estiverem com esta marca. É claro que este é um momento em que as pessoas se questionam, dizendo: meu Deus, mas o que é isso? O Senhor não é um Deus de amor? O Senhor não é um Deus de paz? Como que o Senhor ordena uma coisa dessa? Existe um livro muito interessante chamado Is God a Moral Monster? Que significa Deus é um monstro moral. Tá? Tem alguma... Se você digitar na internet, eu me esqueci o título dele em português, mas se você digitar na internet, é Deus um monstro moral? Você vai ver o título dele em português, ele é acessível à compra. E você entende que aqui o que está acontecendo, nesse livro, ele fala sobre esta passagem, e você vai entender que o que Deus está fazendo aqui é mostrando para Ezequiel uma visão do juízo, e mostrando Ezequiel: quando as nações ímpias, quando a Babilônia vier sobre Israel e Judá, quem não adorar a mim, quem não for fiel a mim, não importa a idade, será destruído pela Babilônia. O rei babilônico, os exércitos da Babilônia não terão dó de ninguém. Não vai escapar homem, não vai escapar mulher, não vai escapar criança. Todos passarão pelo fio da espada. Por isso que é necessário que o povo se arrependa, que o povo tenha coração contrito. Gente, o salário do pecado, que é a morte, ele não escolhe faixa etária. Isso é muito importante ser colocado. O salário do pecado, que é a morte, ele não escolhe a idade. Não, isso aqui não vai, isso aqui eu vou porque é mais velho. Isso aqui não tem isso. Pecou, está fatalmente condenado. Há aqui mais uma vez a visão, e no capítulo 9 essa visão ela é extremamente curiosa, e é uma visão até difícil de você dizer, porque ela continua com muitos detalhes no capítulo de número 10, eu quero fazer algumas menções aqui, tá? No capítulo 10, você vai ver que no versículo, a partir do versículo 10, que descreve este ser. E era um ser que tinha 4 faces. Eu quero ler para vocês aqui, versículo 14. Vamos lembrar aqui como é que era essa visão. Vocês se lembram que quando Ezequiel ele está na margem do rio Quebar, a visão que ele vê é a visão de 4 seres com as asas estendidas num cruzamento, como se as asas deles formassem um retângulo. Imagina isso. E eles estão em cada um numa quina deste retângulo com as asas esticadas. Então imagina um retângulo em que as asas desses seres formam os lados desse retângulo e que as arestas laterais formam pelos seres.
e embaixo desses seres você tem 4 rodas. E mais, a partir do verso 10 ele dá mais alguns detalhes. No verso 14, ele diz que um ser tinha a face de homem, um outro ser tinha a face de um querubim, o outro a face de um leão e o outro a face de uma águia. É isso que está descrito aqui. Diz ainda que debaixo de suas asas havia algo parecido com uma mão. Olha que coisa, né? E o seu corpo e as suas asas estavam cobertos de olhos. Essas rodas giravam, mas não nas laterais, elas não viravam para a esquerda ou para a direita, elas giravam numa única direção. E aí esse objeto ele andava assim, para frente e para trás, porém não as rodas virando, como se fosse a roda de um carro. Dentro dessas rodas maiores existiam rodas menores, transversais, que giravam uma dentro da outra. E havia dentro delas porções de brasas. É uma visão difícil de descrever, meus irmãos, porque não é algo comum para nós, não é algo fácil. Sobre estes animais, vocês se lembram que havia, esses seres, perdão, vocês se lembram que havia um trono e um ser assentado sobre este trono, que era o próprio Deus. E a expressão que estava ao redor desse ser era a glória. Para facilitar os entendimentos dos irmãos, imagine essa glória como uma fumaça sobre esses seres. A Bíblia diz que em alguns momentos essa fumaça, inclusive, ela abandona este carro, esse objeto voador, e ela desloca sozinha para algumas partes do templo. Então, o que Ezequiel vê é algo aterrador. Muitas pessoas tentam trazer à lume esta visão de Ezequiel. Meus irmãos, não dá para imaginar o que Ezequiel viu. Ele descreveu na sua linguagem, mas nós não temos condição mínima de imaginar como é isso realmente. Existem muitos esboços que você vai encontrar na internet, e você que vai dar aula, eu sugiro que você procure algum esboço desta visão, para que os irmãos entendam, mas já vou avisando que é uma interpretação artística, não é uma interpretação fidedigna daquilo que Ezequiel visualizou, apenas como uma ferramenta pedagógica para você. E Ezequiel visualiza ali agora um querubim, que é exatamente o que está dizendo aqui. O querubim e a nuvem. Esse querubim, primeira coisa que ele faz, ele vai até o altar, onde está a Arca da Aliança. O texto não deixa claro se ele foi até o tabernáculo, se ele foi até realmente o propiciatório. Aqui não fala. O fato é que alguns teólogos dizem que esse ser é um daqueles querubins que estão sobre a tampa do propiciatório. Outros dizem que o querubim é um dos 4 seres que estão ali nas margens deste equipamento, desta coisa voadora que Ezequiel descreve, tá? Alguns imaginam, não dá para saber, isso não importa também. O fato é que a Bíblia diz que primeiro a glória pairou sobre este querubim. Você vai ver aqui no tópico 2, tá? A glória parou sobre este querubim. O profeta, aqui no nosso texto diz aqui, eu vou grifar para os irmãos, que o profeta contempla essa glória se levantando da porta e movendo para a carruagem trono que estava parada para descer em cima dos querubins. Ele percebe uma trajetória curiosa, porque primeiro a glória ela vai até a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança, vamos colocar nos dedinhos aqui os movimentos, tá? Primeiro, a glória vai para a Arca da Aliança, que era o símbolo da aliança do povo de Deus com Israel e o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Deus quis habitar no meio do povo de Israel. Agora queria estar ali, ela queria permanecer naquele lugar, mas não havia espaço para ela. A arca havia se tornado meramente uma relíquia. A arca havia tornado meramente um artefato de enfeite no tabernáculo, no templo neste caso. Então, a glória vai até ali a arca. Ela não encontra espaço ali. Ela vai para a entrada do templo. Gente, é como se eu imaginasse o próprio Deus olhando para o templo e não querendo ir embora.
Deus vai até o lugar que já foi o seu culto central, o púlpito do templo. O púlpito era a Arca da Aliança. Deus não tinha mais lugar no púlpito, ele vai para a porta. Ele olha para a porta. Eu imagino Deus olhando, a glória representando o próprio Deus, olhando para o templo, dizendo: eu não quero ir, eu estou na porta. Parem com essa idolatria. E finalmente, ele paira sobre os querubins que estão naquela carruagem celeste. E depois ela vai para o Monte das Oliveiras. O curioso é que o Monte das Oliveiras é também o monte da ascensão de Cristo ao céu. Muito interessante isso, né? Irmãos, sinceramente, quando eu olho para isso aqui, o que eu posso imaginar é a insistência de Deus em não deixar o homem. Como Deus deu chance para Israel. Como Deus deu chance para que aquele povo não deixasse a glória de Deus ir embora e não ficassem vulneráveis. Mas não adiantou. A glória, ela definitivamente vai-se embora. Que é o tópico 3. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Vamos lembrar então as etapas? Primeiro, ela vai para o altar. Depois, ela vai para a porta do templo. Depois, ela paira sobre os querubins, símbolo da sua adoração. E por fim, ela vai embora sobre o Monte das Oliveiras. Meus irmãos e irmãs, muitos templos têm perdido a glória de Deus. E Deus está insistindo, não vão, permaneçam. E qual a importância disso para nós? É entendermos que o templo não era relevante. O que era relevante era a glória que habitava o templo. Sem a glória, aquela estrutura nada mais era do que um acumulado de argila, barro e nada mais. Sem a glória, não havia nada que distinguisse o templo de outro lugar qualquer. E isso tornou o templo numa única palavra: vulnerável. Tornou o templo vulnerável. E o que acontece quando o templo está vulnerável? Ele é destruído. Ele é destruído completamente pelos caldeus, no ano 587 a.C. Ele é arrasado. Vocês podem ler sobre isso nas etapas. É interessante porque Salmos traz muito sobre isso, dizendo que nos tempos em que estavam no exílio, cativos, o povo de Israel era exortado a cantar. Cante as canções que vocês cantavam em Jerusalém. E eles disseram: como que nós vamos cantar se o templo foi destruído? Se Jerusalém está arrasada? Quando a glória de Deus sai do templo, o templo se torna vulnerável. Quando um ser, quando um homem, uma mulher perde a glória, ele fica vulnerável. Ele perde a sua proteção. Olha que coisa importante nós estamos vendo aqui nesta lição. A glória significa proteção. Ser habitado pela glória significa estar debaixo das mãos do Altíssimo. Quando o povo retorna do cativeiro através do decreto de Ciro, sobre a tutela de Zorobabel, um dos primeiros atos que Zorobabel faz é restaurar o templo. Interessante, porque este templo, ele é feito, olha que coisa interessante, guarde isso aqui. Este templo, ele é muito mais simples do que era o templo de Salomão, que é o templo que foi destruído quando a glória de Deus foi embora. Ele é muito mais simples do que esse templo. Tão mais simples que na época de Herodes Magno, ele se incomoda com aquilo e convence os judeus a aumentar um pouco o templo e a tornar um pouco mais luxuoso, que era o templo da época de Jesus. Então o templo da época de Jesus era o templo de Zorobabel reerguido, era o templo de Zorobabel reformado, não é nem reerguido, reformado. Porque quando Zorobabel volta, e depois você vê ali Neemias e Esdras reconstruindo Jerusalém, o templo foi erguido de uma forma muito mais simples e menos suntuosa do que estava ali. E quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, nós temos aí uma palavra profética linda. Porque apesar do primeiro templo ser mais suntuoso em termos de mobília, em termos arquitetônicos, em termos de investimento, nesse primeiro templo de Salomão, a glória se manifesta na inauguração. E depois
ele serve como sacrifício, ele serve como lugar de oração, mas não há mais nada ali que lembre aquela glória. Porém, no templo de Zorobabel, reformado por Herodes, quem entra nesse templo? Quem cultua neste templo? Quem ensinou nesse templo? Jesus. A glória da segunda casa seria maior que a da primeira, porque o próprio Cristo entra no templo de Zorobabel e ensina, e convive, e adora, e exorta. Gente, ser grande espiritualmente falando não é você ter os melhores cargos na igreja, não é você ter a melhor casa, o melhor carro. Não, esqueça isso. Ser grande na obra de Deus é você receber Jesus em sua vida. Ser grande na obra de Deus é você ter a glória de Deus dentro de você. Aí a palavra profética que dizia, olha, no primeiro templo o Messias não entrou, mas no segundo templo o Messias entrará, que é justamente como finaliza aqui esse tópico. É a presença do Filho de Deus. Que coisa linda, não é verdade? Que coisa linda. E por fim, sobre o templo, sobre o Senhor Jesus e o templo. Aqui, meus irmãos, nós não vamos entrar em muitos detalhes, eu vou focar em uma frase. A presença de Deus hoje. O templo, esse templo de Zorobabel, reformado por Herodes, ele também perdeu a glória de Deus. E o resultado foi que ele foi devastado pelo imperador Tito no ano 70 depois de Cristo. Ele é destruído, cumprindo-se uma profecia de Cristo em Mateus capítulo 24, quando ele diz para os discípulos, reparem a estrutura do templo. Pois eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Observe, o que nós temos aqui é que quando Tito invade Jerusalém, ele destrói completamente o templo. Este templo nunca mais foi reerguido. É onde você tem ali pedaços do Muro das Lamentações até hoje, em que os judeus oram e meditam ali em frente àquele muro. Pois é. E aí? Deus não quis mais reconstruir um templo de carne. O templo havia cumprido seu papel. O papel do templo era ser uma ponte entre o homem e Deus. Mas quando o véu do templo se rasgou e Cristo na cruz do Calvário grita tetelestai, está consumado, não havia mais necessidade de um templo humano ser intermediário, porque agora o próprio homem se torna o templo do Espírito Santo. O próprio homem se torna um templo de adoração. Nós não estamos aqui falando que não é necessário um templo para congregar, não. Mas nós estamos dizendo que entre o templo de congregar e o templo pessoal é o mais importante. Hoje não existe mais templo em Jerusalém. Nós não precisamos peregrinar até a Terra Santa para falar com Deus. Por quê? Porque Deus habita no cristão individualmente. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar e te prosperar cada vez mais. Uma lição difícil, 3 capítulos desafiadores, mas eu tenho certeza que você será usado por Deus para transmitir a aplicação desta palavra para a vida do seu aluno, de sua aluna. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e te prospere sempre mais. Amém.